ao nosso Senhor Jesus. Vamos levantar e vamos cantar aquele louvor. Quando o meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como Naamã, no teu poder. Glória a Deus, podem sentar. Trouxe aqui uma pequena reflexão, não é um estudo, não é uma pregação. O Senhor está me moldando. Quem sabe brevemente eu tenho aí uma palavra bem disciplinada com o Sheis, uma missionária, tudo no tempo dele. Jovens humildes. Quem se considera um jovem humilde? Não precisa responder, só para si. O nosso versículo de base está em Provérbios 11, versículo 2. Em vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Em outras traduções dizem: quando vem o orgulho, vem a desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. E o temor é o princípio da sabedoria, a sabedoria é o princípio do temor. Como que é o versículo? Alguém se lembra daquele versículo? O temor ao Temor Senhor. do Senhor é o princípio da sabedoria. E alcançamos a sabedoria quando somos, o que o versículo diz? Humildes. Quem se considera um jovem humilde? A humildade nos permite que sejamos ensinados e submissos. Muitas vezes nós, como cristãos, nós queremos achar ou entender que humildade é andar rasgadinho, é andar de todo jeito, sendo que a Bíblia nos mostra algo totalmente diferente. Ser humilde é estar apto a aprender, é estar submisso. Será que nós, como cristãos, somos assim? Temos vivido assim? Se estávamos na ignorância, a partir de hoje iremos aprender, amém? Observe, para que sejamos salvos, tivemos que confessar o Senhor Jesus Cristo, nos humilharmos, porque naquele momento acreditamos que não somos nada sem Ele. O primeiro ato de humildade que o crente tem, vai lá e reconhece como pecador, que não dá, sem Jesus não dá, que é só Ele, é o primeiro ato. Mas daí em diante, será que nós prosseguimos em humildade? Será porque a humildade não é uma, como é que se diz, não é uma personalidade. Eu sou crente porque eu tenho a personalidade de humildade, não. É algo que nós temos que regar, sempre buscando a humildade. Amém? Humildade é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Qual é uma das principais virtudes da pessoa humilde? Qual seria uma das principais virtudes de uma pessoa humilde?
desafio, a Elane a dizer. É porque eu não estou vendo ela. Uma virtude de uma pessoa, uma das virtudes, porque a humildade é a raiz, né? De todas as outras virtudes. Eu não sei se é a principal, mas eu acredito que uma delas seja aceitar estar errado e aceitar ser corrigido. E se eu não estiver errada? Aí, não sei. Somente os humildes têm atitudes de continuar o aprendizado. Ser humilde é estar ali, mesmo que você saiba, tem horas que você tem que humildade. Nem sempre nós vamos nos deparar com pessoas que sabem menos que a gente, ou às vezes sabem mesmo tanto, mas pessoas que querem só fazer o mal. Nós devemos ser humildes, porque Jesus nos ensina isso, humilde. A missionária chegou aqui, irmão, é assim, assim. Missionária, a senhora não entende, a senhora é dessa... Calma, uma crítica construtiva, cadê a humildade? A palavra de Deus diz que nós temos que nos revestir de humildade. Jesus se revestiu de humildade. Um exemplo que Jesus fez maravilhoso foi lavar os pés dos discípulos, um ato de humildade assim, extraordinário. E nós, quem somos nós? Para dizermos que o pleito está errado, até com os erros dos outros, com os meus erros eu aprendo, quando o meu coração é humilde, a estar apto a sempre aprender. Amém? Orgulhosos não aprendem porque não sabem ouvir, não se assentam para ouvir com a intenção de aprender e crescer. Somente os humildes são assim, têm o coração voltado a aprender. 4 qualidades de uma pessoa ensinável. Ela não acha que sabe tudo, ela não acha que está sempre certa, ela não se vangloria porque a mesma não é soberba e não julga as outras pessoas. Será que estamos nessa lista, né? Sei que sabemos de tudo, às vezes também na nossa casa. Seja o pai crente ou não, às vezes eu fui jovem, eu fui adolescente, né? Então uma vez eu falei, realmente eu nunca respondi a minha mãe, mas a vez que eu abri a minha boca, eu disse, mãe, a senhora não sabe de nada. Passei minha vida toda sem abrir minha boca. Quando abri, disse isso. Cadê a humildade? Ela foi constituída por Deus para me educar. E eu devia baixar a cabeça, me calar. Porque sempre temos algo a aprender. Seja ela dizendo algo que esteja dentro dos padrões cristãos ou não, eu sempre vou aprender. Depende de mim estar apta a isso. E o que eu quero que a gente aprenda hoje é isso. A colocar o nosso coração voltado para aprender sempre, com humildade. A Bíblia nos ensina sobre muitos que não tiveram coração humilde para aprender. Ah, mas naquele tempo eles aprendiam mais, porque não sei o quê, porque não sei... Por que a gente quer viver um evangelho só naquele tempo? Por que a gente acha que as coisas aconteceram naquele tempo? Ou digam para mim que isso não é verdade. Ah, mas Paulo era Paulo. Ah, mas Timóteo era Timóteo. Não, gente, todos tiveram as mesmas necessidades que nós. Provações, tudo, tiveram tudo. Aí nós ficamos, mas naquele tempo eram os discípulos, nada com Jesus. É o mesmo Jesus. Assim nós estamos tirando a autoridade e o poder de Jesus deste tempo presente. E é o mesmo. Nós pregamos o mesmo, vivemos o mesmo, acreditamos o mesmo e sempre será o mesmo. Amém? Amém. E uma pessoa que a gente conhece, né, bem, foi Ló. Ló, ele não teve o coração apto para aprender. E, gente, Ló estava tendo como educador Abraão. Abraão, o pai da fé. E o seu coração simplesmente, talvez, não sei, não estou aqui dizendo que a Bíblia está dizendo, é só um pensamento meu. Abraão deve orar com Deus. Então, ele que se vire lá com Deus. Não teve aquele interesse de aprender ali com Abraão, de ter uma vida parecida com a de Abraão. Porque Abraão, Deus amava Abraão.
obediente, ele andava nos caminhos retos. É um homem de grande valor, está na Bíblia, nos ensina para quem quer aprender. E logo não estava apto. Geazi, o educador de Geazi foi um dos maiores profetas, Eliseu. Mas o Geazi agiu como muitos de nós estamos agindo hoje, fechando o nosso coração, achando que a gente sabe de tudo, achando que a gente já aprendeu tudo. E a vida é um constante aprendizado. Até porque a própria Bíblia diz que a cada dia ela se renova. A Bíblia, que dirá nós. E o outro foi Sansão. Misericórdia. Sansão, a mãe pelejou por aqui, os mestres pelejaram por ali, mas Sansão não quis se humilhar para aprender. É filho de como é que se diz? De pessoas que estão ali na frente da obra, então não preciso, porque eu sou filho do pastor, eu sou filho de diácono, porque eu sou filho. Cadê a humildade? Ah, mas eu estou andando todo rasgado. E me diz o que tem a ver humildade com andar parecendo um mendigo. Mas também elas nos mostram hoje, a gente vai ver um que, antes da gente começar, essas pessoas tiveram um fim muito trágico. E a Bíblia diz que essas pessoas que não são humildes, porque ela é a raiz, né? Como eu falei anteriormente, ela é a raiz de muitas virtudes de um crente. Lá nas bem-aventuranças, Jesus começa com me ajude a me ensinar. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Porque para ser manso precisa ser humilde. Para chorar diante de Deus, precisa ser humilde. Para ir para o céu, precisa ser humilde. Eu acho isso assim incrível. E pessoas que não são humildes, elas têm um fim trágico. Muito triste, por não quererem aprender um com os outros. E uma das pessoas que a gente vai ver que foi muito humilde, muito bem conhecido, foi Davi. Vamos falar de Davi. Não. Davi tinha um coração ensinável. Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Minha gente, mas Davi fez coisas piores do que Saul. E aí? Como é que nós vamos agora aprender com Davi? Pior do que Saul, Davi fez. A diferença é, Saul não estava com o coração quebrantado para aprender. O coração dele não era ensinável. E Davi era. Por várias vezes no capítulo 119 de Salmos, Davi diz assim: ensina-me, Senhor, a tua lei. Ensina-me. Então, se eu digo ensina-me, eu estou ali com um ato de humildade para aprender. E Davi fez isso. Senhor, me ensina a tua lei. Me ensina a amar a tua lei. Me ensina a viver a tua lei. Ou quem sabe das coisas precisa desse ditado? A dizer esse ditado. Me ensina. Não me ensina que eu já sei. Ele podia saber, mas o coração dele diante de Deus era ensinado, principalmente as coisas de Deus. E é por isso que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Dos motivos. A declaração pela lei. Em Salmo 109, agora ele ensina-me, diz assim, ó, ensina-me, ó Deus, ensina-me bom juízo e ciência, pois criei os teus mandamentos. Ensina-me. Ele ansiava, eu acho lindo que ele ansiava saber, ansiava conhecer Deus. E o máximo que nós temos ansiado é conhecer. Então eu tenho que dizer, o máximo que a gente tem ansiado conhecer coisas novas nas redes sociais, estar ali por dentro dos assuntos de todo mundo, estar ali acompanhando a mídia, seja no celular, seja no dia a dia, seja entre amigos. Nós devemos estar com o coração humilde, principalmente, primeiramente, a Deus, porque é uma virtude ser humilde. Amém? Que possamos ser cristãos humildes, com o coração ensinável, que possamos deixar Deus, através do seu Espírito Santo, fazer esta obra. Somente Deus. Ter característica de um ser humano humilde não é personalidade, não. Viu? A personalidade humilde não tem nada a ver. Isso é algo que a gente deixa, através do Espírito Santo, Deus fazer conosco. Não existe, o Raoni já
mas ele vai aprender mais. Sempre mais. Não existe aquele que é só humilde aquele ali vai ser crente porque ele é humilde. Não, quantas pessoas. Eu conheço uma pessoa que ela é humilde, ela sai. Ela faz coisas assim que eu nunca vi crente fazer. Não vou nem falar o nome. Vi ela fazer coisas que crente não fazem. Atos de pessoas que têm humildade. Muito incrível. Temos descrentes fazendo atos de humildade mais do que nós cristãos. Aprendendo. E a gente vamos acordar, vamos despertar, vamos ser humilde. Vamos ouvir. Embora que você já saiba, mas se calhe, aprenda. Aprenda que às vezes uma pergunta minha pode ir na sua mente de uma forma totalmente diferente da missionária fazer a mesma pergunta ou a mesma resposta. Porque o que eu quero que a gente aprenda é ter humildade para aprender, para receber, para viver. Temos que ser submissos. Em todas as áreas nós temos que ser submissos com a nossa vida como cristãos, para que possamos mostrar que somos remidos, lavados, transformados. Como eu posso dizer que sou uma cristã e não sou humilde? Eu não estou pregando Jesus que está na Bíblia, eu não estou não, porque ele foi humilde. Ele, através dos seus discípulos, nos advertiu a sermos humildes. Paulo nos ensina muito atos de humildade, muito mesmo. A humildade é uma... vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses 2, do 5 ao 7. Fez esse ato aí, Edson? Quem foi que fez esse ato aí de humildade? Amém. Jesus, o Filho, primogênito de Deus, não pensou, eu sou Deus, ele desceu lá na terra, eu tenho que ir lá para ser algo. Não, ele veio como humilde, para que nós pudéssemos compreender que nós somos criados por ele. E se ele aprendeu, ensinou sobre a humildade, porque nós, como criaturas, como filhos, não podemos ser assim. Queremos ser sempre o tal, sempre saber mais, querer dizer que é o talzão. Não fale não, pastor, porque eu já sei, não fale não. Eu trago para a nossa igreja porque nós somos cristãos, nós temos que aprender aqui. Hoje não tem descrente, então acho que vai fazer só aqui na igreja mesmo. O pastor falou, vai ser cabeça. Às vezes nós não medimos a nossa palavra, nós estamos... Porque é um autocontrole, né? A humildade você tem que se segurar. Se a pessoa vem aqui dizer que tu já imaginou, Anísio Júnior, chegando ali dizendo que tu está tocando a nota errada? Já imagina ver aí. Júnior, essa nota aí está errada. Aí a nota certa. Aí, Júnior, está errada, moça. Quando saiu a nota, tu já está errada. Será como o Júnior reagiria, né? Não quero saber. Como seria? Então, humildade é se calar e aprender. Não pode sair dando tabefe e chicotada em todo mundo, não. Temos que ser humilde como Jesus nos ensinou. E nós, vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro 5:5. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros, e revestidos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém. Bem no início diz: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Aqui está dizendo que é os anciãos que são profetas.
os anciões pastores. É só os pastores. São os missionários. Ela simplesmente diz: sede sujeitos aos anciãos, porque eles têm algo a nos ensinar. Sabe por quê? Porque a gente já passou isso. Já viveu esse momento com vocês. Então, o segredo para o sucesso de um jovem cristão é ser humilde. Humildade precede a honra. E honra, Deus nos garante que nós somos honrados. Mas o que precede a esta honra é a humildade. Amém? E um alicerce para a sabedoria é humildade. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Um alicerce de sabedoria é ter humildade. Amém? Amém. Então, glória a Deus. Nós vamos orar nesse momento para que o Senhor possa nos ajudar, nos ensinar. Ouvir nós já ouvimos. Agora nós vamos praticar. Guardar e praticar. Amém?